O fogo não começou nas paredes do meu prédio, mas no meu peito, quando ele me olhou pela primeira vez. Eu, Rafael, 25 anos, achava que o amor era só poesia de redes sociais. Frases bonitas que a gente curte e esquece. Mas naquela noite de verão em Florianópolis, quando as chamas engoliram meu prédio, conheci Diego, o bombeiro de olhar firme que cortou o caos como uma lâmina. Só que o fogo que ele acendeu em mim era mais perigoso do que qualquer incêndio. Porque, num mundo que julga quem ama diferente, o amor pode queimar até virar cinzas. Eu sou Rafael, designer gráfico, morador de um prédio simples no centro de Florianópolis. Minha vida era uma linha reta. Café sem açúcar, horas desenhando no computador, séries à noite, repetir. Nada de grandes aventuras. Nada de grandes amores. Até aquela sexta-feira abafada, quando o cheiro de fumaça invadiu meu apartamento. No começo, achei que era só o vizinho exagerando no churrasco. Mas o ar ficou pesado, os olhos arderam, e o coração disparou como se soubesse antes de mim. Levantei do sofá, abri a porta, e o corredor já estava tomado por uma névoa cinza. Gritos ecoavam. Sirenes cortavam o ar. Desci as escadas tropeçando, o pânico me empurrando como uma onda. Na rua, o caos era real. Vizinhos com crianças no colo, celulares gravando, baldes d'água jogados sem rumo. Eu, ofegante, parei na calçada, tentando entender se aquilo era um pesadelo. Foi quando ele apareceu. Diego, farda de bombeiro, máscara no rosto, passos firmes no meio da bagunça. Ele não gritava ordens, não corria. Só caminhava, como se o fogo obedecesse a ele. Você, respira fundo, tá seguro, disse, segurando meu ombro com força calma. Seus olhos, visíveis por trás da máscara, eram firmes, quase gentis. Por um segundo, o mundo parou. A fumaça, os gritos, o medo, tudo sumiu. Só existia aquele olhar. Ele me guiou até um canto da rua, onde outros vizinhos se amontoavam. Fica aqui, não volta, ordenou, antes de sumir de novo no prédio. Meu coração batia descompassado, não só pelo susto. Algo naquele toque, naquele comando, tinha mexido comigo. Mas a noite não parou para me deixar pensar. As chamas foram controladas, o prédio esvaziado. E eu acabei na casa de um amigo, o Léo, que mora a poucas quadras. No sofá dele, com o celular apitando mensagens do grupo do prédio, eu tentava processar tudo. A fumaça ainda grudava na minha pele. Mas o que não saía da cabeça era Diego. O nome bordado na farda. O olhar que parecia dizer mais do que as palavras. No dia seguinte, a cidade já fingia normalidade. Florianópolis brilhava sob o sol, como se a noite passada fosse só um susto passageiro. Fui ao café da esquina, um lugar onde sempre vou para trabalhar e respirar. Pedi um expresso, abri o laptop, mas minha cabeça estava longe. Até que a porta abriu, e lá estava ele. Diego, sem farda, só de jeans e camiseta. Sem máscara, sem pressa. Ele me viu, hesitou. Depois veio até minha mesa. Você é o cara da noite passada, né? O que estava quase tropeçando nas escadas. Disse, com um meio sorriso que parecia tímido, mas firme. Eu ri, meio sem jeito. Rafael. E sim, quase virei estatística. Sentamos. Ele pediu um café forte, amargo, como quem não tem paciência para firulas. A conversa começou despretensiosa. Falei do meu trabalho como designer. Ele contou que era bombeiro há 5 anos, que veio de São José, ali pertinho, mas que Florianópolis era casa agora. Mas havia um peso nas pausas dele, como se cada palavra fosse escolhida com cuidado. Ser bombeiro é intenso. Salvar vidas é bom, mas tem um preço, ele disse, olhando para o café. Perguntei que preço era esse. Ele hesitou, tomou um gole, depois me olhou nos olhos. Não posso ser quem sou. Não lá dentro. Na corporação, se desconfiarem que sou gay, perco tudo. Respeito, promoção,
talvez até o emprego. O ar ficou mais pesado que a fumaça da noite anterior. Eu sabia o que ele queria dizer. Cresci ouvindo piadas, comentários disfarçados de opinião, o olhar torto de quem acha que amor tem regras. Mas ouvir aquilo de Diego, tão direto, tão cru, foi diferente. E como você lida com isso? Perguntei, tentando não soar invasivo. Ele deu de ombros. Dia após dia, e mantenho a vida pessoal bem trancada. Ele sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Saí do café com o coração apertado. Diego era um estranho, mas já não parecia. Havia algo nele, talvez a coragem de dizer a verdade, talvez a vulnerabilidade que ele tentava esconder, que me puxava. Nos dias seguintes, trocamos mensagens. Nada demais. Só papos leves sobre o dia, sobre o calor insuportável de Floripa, sobre o prédio que ainda estava interditado. Mas cada notificação dele fazia meu peito acelerar. Até que ele mandou: "Tô livre amanhã. Topa um café de novo?" Eu topei, claro. E foi aí que a coisa começou a ficar séria. O segundo café foi diferente, menos cauteloso, mais verdadeiro. Diego falou da infância, de um pai rígido que queria um filho homem de verdade, de uma mãe que fazia o melhor pão de queijo, mas nunca perguntava como ele estava de verdade. Eu contei do meu medo de nunca ser o suficiente, de trabalhar com algo que amo, mas que às vezes parece pequeno diante do vazio. A conversa fluiu por horas, até o café esfriar. Quando nos despedimos, ele segurou meu olhar por um segundo a mais. "Você é diferente, Rafael", disse, baixo, antes de ir embora. Meu coração respondeu antes da minha cabeça. Eu estava começando a cair. Mas nem tudo é poesia. Na semana seguinte, topei ajudar o Léo, meu amigo, num evento na praia de Jurerê. Era uma tarde de sol, cheia de gente, música alta, cerveja gelada. Eu estava rindo com Léo quando vi Diego ali, com outros bombeiros, todos fardados, provavelmente em algum trabalho de prevenção. Meu peito aqueceu. Fui até ele sorrindo, pronto para dizer um oi. Mas quando cheguei, ele virou o rosto. "Ei, cara, tá perdido?" disse um dos colegas, rindo, como se eu fosse um estranho. Diego não corrigiu. Não me apresentou. Só ficou em silêncio, olhando para o lado. O chão sumiu debaixo de mim. Voltei para o Léo com um nó na garganta, fingindo que nada tinha acontecido. Mas dentro de mim, o fogo que Diego acendeu começava a queimar de um jeito que doía. Naquela noite, sozinho no apartamento do Léo, o silêncio pesava mais que a fumaça. Diego me mandou uma mensagem. "Desculpa hoje. Não foi por querer." Respondi "tá de boa", mas não estava. Como podia estar, se eu tinha acabado de virar um segredo na vida de alguém que já ocupava tanto espaço na minha? O incêndio do prédio tinha passado, mas outro, bem pior, estava apenas começando. O vazio que senti naquela tarde na praia não era só mágoa. Era o peso de ser invisível para alguém que já estava tão presente em mim. Diego tinha me ignorado diante dos colegas bombeiros, e aquele silêncio cortou mais fundo do que qualquer palavra poderia. Eu, Rafael, 25 anos, designer gráfico em Florianópolis, achei que o incêndio no meu prédio tinha sido o maior susto da minha vida. Mas a verdade é que o fogo que queimava agora, entre o que eu sentia por Diego e o medo de ser um segredo, era muito mais perigoso. Voltei para o apartamento do meu amigo Léo naquela noite com o peito apertado. A mensagem de Diego: "Desculpa hoje. Não foi por querer." Ainda piscava no celular, mas eu não conseguia responder. Como explicar que "tá de boa" era mentira, que cada letra que eu não digitava era um grito preso na garganta? Passei a noite acordado, revisitando cada conversa, cada olhar que ele me deu no café. Será que eu tinha imaginado algo que não existia?
Ou será que o amor, para Diego, vinha com um preço que eu não estava pronto para pagar? No dia seguinte, decidi confrontá-lo. Mandei uma mensagem curta. Preciso te ver. Hoje. Ele respondeu rápido, como se já esperasse. Marcamos no mesmo café da esquina, onde tudo tinha começado. Cheguei primeiro, pedi meu expresso de sempre e fiquei olhando a porta, o coração batendo como se fosse uma prova. Diego chegou, sem farda, com aquele jeito calmo que me desarmava e irritava, ao mesmo tempo. Sentou, pediu o café forte dele e foi direto. Eu sei que ontem foi péssimo. Me deixe explicar. Explicar o quê? Disparei, mais seco do que pretendia. Que eu sou um estranho quando seus amigos estão por perto? Ele baixou os olhos, mas não fugiu da conversa. Rafael, na corporação, as coisas são complicadas. Tem caras que acham que ser gay é fraqueza. O tenente-coronel é pior. Já vi ele acabar com a carreira de um colega por desvio de conduta. Tô a um passo de uma promoção que pode mudar minha vida. Se eu me abrir agora, perco tudo. A voz dele tremia, não de medo, mas de uma raiva contida, como se odiasse o mundo que o obrigava a escolher. Eu entendia. Cresci ouvindo as mesmas indiretas, os mesmos olhares de quem acha que amor tem que seguir um roteiro. Mas entender não apagava a dor. E eu, Diego? O que eu sou nisso tudo? Um segredo que você guarda até a promoção chegar? Ele ficou em silêncio, o que foi pior do que qualquer resposta. Não é sobre você, disse finalmente. É sobre sobreviver. Mas sobreviver não era o que eu queria. Eu queria viver. Depois daquela conversa, as coisas mudaram, mas não como eu esperava. Começamos a nos ver mais, mas sempre às escondidas. Encontros no meu apartamento provisório. O prédio incendiado ainda estava interditado. Conversas em cafés afastados. Olhares trocados, onde ninguém da corporação pudesse ver. Diego era presente, mas só até onde era seguro. Ele chegava com um sorriso tímido, contava histórias dos plantões, me fazia rir com seu jeito sério de zoar o calor de Floripa. Mas sempre havia um limite. Um celular que ele desligava, um passo para trás quando alguém passava perto. Eu me pegava contando os minutos em que éramos só nós, sem o peso do mundo. Uma noite, estávamos no meu sofá, dividindo uma pizza fria e rindo de uma série qualquer. Ele encostou o ombro no meu. Um gesto pequeno, mas que parecia gritar tudo o que ele não dizia. Você já pensou em como seria se a gente não precisasse se esconder? Perguntei, quase sem querer. Ele ficou quieto, olhando para a TV que já não importava. Penso todo dia, respondeu, baixo. Mas não é tão simples. Minha família, eles não aceitam. Meu pai acha que gay é fase. Minha mãe reza para eu voltar ao normal. E no trabalho é pior. Ele parou, como se as palavras doessem. Mas contigo, Rafael, eu sinto que posso ser eu, pelo menos um pouco. Aquelas palavras eram tudo o que eu queria ouvir, mas também tudo o que eu temia, porque um pouco não era o suficiente. Não para mim, que já estava todo dentro daquele sentimento. Comecei a sentir ele escapando pelos meus dedos, mesmo estando tão perto. Cada encontro era uma mistura de calor e frio, de querer ficar e querer fugir. E então veio o golpe final. Era um sábado, um evento de rua no centro de Florianópolis. Léo me convenceu a ir, disse que eu precisava respirar fora do drama. Estava lotado, com música alta e gente dançando. Vi Diego de longe, com outros bombeiros, todos descontraídos, rindo. Meu coração deu um salto. Pensei em não ir até ele, mas algo em mim precisava testar. Caminhei até lá, sorri, disse um oi, casual. Ele olhou para mim, mas foi como se eu fosse ar. Fala, cara, tá curtindo? Disse outro bombeiro, enquanto Diego ficava quieto, mexendo no celular, como se eu não existisse.
O colega continuou. Esse aqui é o Diego, nosso herói. Só falta arrumar uma namorada para completar, né? Risadas. Diego riu junto, sem me olhar. Saí de lá com as pernas bambas, o coração em pedaços. Não era só ser ignorado, era ser apagado. Naquela noite, não houve mensagem de desculpa, só silêncio. Fiquei no sofá do Léo, olhando o teto, tentando entender como alguém que fazia meu mundo girar podia me reduzir a nada. Liguei para minha amiga Ana, que sempre sabia o que dizer. Rafael, você merece alguém que te assuma, não que te esconda, ela disse, sem rodeios. Ele pode até gostar de você, mas amor não é isso. Amor não te faz invisível. Ela estava certa, mas doía admitir. Decidi que precisava de espaço. Não mandei mensagem, não liguei. Diego tentou, 2 vezes. Tá sumido, tudo bem? Quero te ver, me deixa explicar. Ignorei. Não por raiva, mas porque precisava me encontrar antes de me perder de vez. Conversei com Léo, que me ofereceu um canto no apartamento dele por mais tempo. Você tá se afundando por um cara que não sabe o que quer, ele disse. Se valoriza, Rafael. E foi o que fiz. Peguei minhas coisas, poucas, e fui para Imbituba, uma cidadezinha no litoral sul. Um amigo da família tinha uma casa simples lá, perto do mar. Era o lugar perfeito para respirar, para lembrar quem eu era antes de Diego acender aquele fogo que agora só queimava. No caminho, olhando a estrada passar, pensei nele. Nos olhos que me faziam querer ficar. No silêncio que me fazia querer fugir. Eu sabia que gostava dele, talvez até demais. Mas também sabia que amor não podia ser só isso. Pedaços, escondidos, à espera de um dia em que o mundo fosse menos cruel. Enquanto o mar de Imbituba aparecia no horizonte, prometi a mim mesmo. Não ia mais ser um segredo. Não para Diego, não para ninguém. O mar de Imbituba batia forte contra as pedras, como se tentasse me convencer de que eu tinha feito a escolha certa. Eu, Rafael, 25 anos, designer gráfico, havia deixado Florianópolis para trás, junto com Diego, e o peso de ser um segredo na vida dele. Depois de ser apagado diante dos colegas dele, não uma, mas 2 vezes, decidi que precisava de espaço, não só de Diego, mas de mim mesmo. Imbituba, com suas praias selvagens e silêncios longos, parecia o lugar certo para me reencontrar. Mas o vazio que ele deixou ainda queimava, e eu não sabia se era raiva, saudade ou as 2 coisas. Cheguei à casa de um amigo da família, um canto simples perto do mar, onde o som das ondas era a única companhia constante. Passei os primeiros dias caminhando na praia, o celular no modo avião, tentando não pensar em Diego. Mas ele estava em tudo. No barulho do vento, que lembrava sua voz calma. No calor do sol, que parecia o toque dele no meu ombro. Eu queria odiar ele, mas só conseguia sentir falta. À noite, escrevia em um caderno velho, despejando tudo que o peito não segurava. A dor de ser ignorado. O medo de nunca ser o suficiente. A raiva de um mundo que fazia alguém como Diego se esconder. Uma semana depois, Ana, minha amiga de Florianópolis, ligou. Você está se escondendo do mundo? Ou só do bombeiro? Perguntou com aquele tom que misturava carinho e bronca. Contei tudo. O segundo encontro na rua, o silêncio de Diego, o riso dos colegas que me fez sentir um ninguém. Rafael, você não é o problema, ela disse, firme. Ele está preso num medo que não é seu. Mas você não pode se apagar para caber na vida dele. As palavras dela eram verdades que eu já sabia, mas ouvir em voz alta doía e libertava ao mesmo tempo. Decidi me ocupar. Comecei a trabalhar remotamente, editando designs para clientes, criando campanhas que me mantinham focado. Durante o dia, ajudava na horta do vizinho, um senhor que falava pouco, mas me ensinava a cuidar da terra.
À tarde, lia livros que havia abandonado, deixando as páginas me levarem para longe do caos. Mas à noite, o silêncio voltava. E com ele, Diego. Ele mandava mensagens esporádicas. Tô pensando em você. Me avisa se quiser conversar. Eu lia, mas não respondia. Não porque não quisesse, mas porque precisava me escolher primeiro. Um mês se passou, e a dor começou a mudar de forma. Não era mais uma facada, mas um peso constante, como carregar uma pedra no bolso. Foi quando recebi um convite de Léo para voltar a Florianópolis por um dia, ajudar num projeto fotográfico para uma ONG. Vai te fazer bem, Rafael. Tira esse mofo do coração, ele brincou. Topei, mais por ele do que por mim. Voltei à cidade numa manhã de céu cinza, o mar agitado como se pressentisse a tempestade que ainda vivia em mim. O projeto era na Lagoa da Conceição, um evento comunitário com música e barraquinhas. Estava ajudando Léo a ajustar o equipamento quando o vi. Diego, de longe, sem farda, conversando com um grupo de pessoas. Meu estômago embrulhou. Pensei em evitar, mas ele me viu primeiro. Caminhou até mim, devagar, como se temesse que eu fosse fugir. Rafael, posso falar com você? Perguntou, a voz mais baixa do que o normal. Assenti, mas mantive a distância. Fomos para um canto mais vazio, longe dos olhares. Eu sei que te machuquei, ele começou, sem rodeios. Naquele dia, na rua, eu congelei. Não foi por vergonha de você, foi medo. Medo do que os outros pensariam, do que poderia custar, mas isso não justifica. Ele parou, respirou fundo. Você não merece ser um segredo, e eu tô tentando mudar isso, mas é mais difícil do que apagar um incêndio. Meu peito apertou. Queria acreditar, mas a mágoa ainda falava mais alto. Diego, eu entendo o seu medo, mas não posso ser só um pedaço da sua vida. Quero tudo ou nada. Ele baixou a cabeça, como se as palavras fossem um golpe. Eu sei, e não vou te pedir para esperar. Só quero que saiba que eu gosto de você. De verdade. Ele me olhou e, por um segundo, vi o Diego do primeiro café. Aquele que me fez sentir que o mundo podia ser mais leve. Mas o momento passou, e eu só consegui dizer: preciso de tempo. Ele assentiu, sem insistir, e voltou para o grupo. Fiquei ali, vendo ele se afastar, o coração dividido entre correr atrás e deixar ir. Voltei para Imbituba no mesmo dia, mas algo em mim tinha mudado. A conversa com Diego não apagou a dor, mas me fez enxergar que eu não era o problema. O problema era o mundo que ele carregava. Um mundo de regras, olhares, julgamentos. Comecei a me perguntar: e se eu merecesse mais? Não só de Diego, mas de mim mesmo. Passei a escrever mais, a desenhar com uma liberdade que não sentia há meses. Um dia, enquanto caminhava na praia, vi um casal de mãos dadas, rindo contra o vento. Eles não olhavam para os lados, não se escondiam. E ali, entre o som das ondas, prometi a mim mesmo: nunca mais me contentaria com menos do que isso. Mas Diego não saía da minha cabeça. Uma noite, recebi uma mensagem longa dele, algo raro. Rafael, tô tentando ser melhor. Não só por você, mas por mim. Conversei com um colega de confiança na corporação. Contei quem sou. Ele me apoiou, mas disse que o caminho vai ser duro. Não sei se vou conseguir mudar tudo, mas tô tentando. Quero te ver, quando você estiver pronto. Li e reli aquelas palavras. Era um passo, pequeno, mas real. Pela primeira vez, senti que Diego não estava só pedindo desculpas. Ele estava lutando. Não respondi na hora. Guardei o celular e fui para a varanda, olhando o céu escuro de Imbituba. O mar rugia, como se me desafiasse a decidir: continuar me protegendo ou dar uma chance a alguém que talvez estivesse começando a se libertar. Não tinha resposta fácil, mas pela primeira vez em semanas, dormi sem o peso daquela pedra no peito.
O fogo que Diego acendeu ainda estava lá. Mas agora, eu sabia que ele não podia me consumir. Eu precisava ser minha própria chama. As ondas de Imbituba continuavam a bater, como se quisessem me ensinar que o tempo não espera por ninguém. Eu, Rafael, 25 anos, designer gráfico, estava há 2 meses longe de Florianópolis, tentando reconstruir o que sobrou de mim depois de Diego. Sua última mensagem, confessando que havia se aberto com um colega da corporação, ainda ecoava na minha cabeça. Era um passo, mas eu não sabia se era suficiente. Amar alguém não deveria ser tão difícil, mas deixar de amar também não era fácil. Entre o mar e o silêncio, eu estava aprendendo a escolher a mim mesmo. Mas o vazio que Diego deixou ainda pedia respostas. Os dias em Imbituba eram uma rotina simples. De manhã, trabalhava em projetos freelance, ajustando campanhas para clientes que não sabiam do caos no meu peito. À tarde, caminhava pela praia, deixando o vento levar embora os pensamentos que pesavam. À noite, escrevia no meu caderno, tentando entender o que queria de verdade. Ana, minha amiga, ligava às vezes, sempre com a mesma pergunta. E o bombeiro? Já decidiu o que vai fazer? Eu não tinha resposta. Tô me encontrando primeiro, dizia, e era verdade. Mas cada notificação no celular fazia meu coração pular, esperando que fosse ele. Diego não insistia, mas também não sumia. Mandava mensagens curtas, quase tímidas. Vi um pôr do sol hoje que você ia gostar. Tô tentando, Rafael. Espero que você esteja bem. Cada palavra era um convite, mas também um lembrete do quanto ele ainda estava preso. Eu queria acreditar que ele podia mudar, que o mundo dele poderia se abrir. Mas também sabia que não podia esperar para sempre. Então, decidi voltar a Florianópolis por um fim de semana. Não por Diego, mas por mim. Precisava enfrentar a cidade, os lugares onde tudo aconteceu, e ver se meu coração ainda tremia. Cheguei numa sexta-feira, o céu carregado de nuvens, como se Floripa soubesse do peso que eu carregava. Fiquei na casa do Léo, que me recebeu com um abraço e uma piada. Voltou para brigar com o bombeiro ou para curtir a vida? Ri, mas não respondi. No sábado, fui ao café da esquina, aquele onde tudo começou. Sentei com o meu laptop tentando trabalhar, mas minha cabeça estava em outro lugar. Foi quando a porta abriu e Diego entrou. Não foi coincidência. Ele sabia que eu estaria ali. Léo, claro, tinha contado. Ele se aproximou, hesitante, mas com aquele olhar firme que sempre me desarmava. Posso sentar? Perguntou. Assenti, o coração acelerado. Ele pediu o café de sempre, forte, amargo, e foi direto. Eu sei que te devo mais do que palavras, Rafael, mas quero te contar o que está acontecendo. Respirei fundo, me preparando para o que viria. Falei com mais 2 colegas da corporação. Contei quem sou. Um deles me apoiou, o outro disse que eu devia ter cuidado. O tenente-coronel ainda não sabe, mas estou me preparando para isso. Quero ser honesto, mas é um passo de cada vez. Eu escutava, mas uma parte de mim ainda doía. Diego, eu entendo, de verdade. Mas você já parou para pensar no que é isso para mim? Esperar você se libertar enquanto eu fico na sombra? Ele baixou os olhos, como se minhas palavras fossem um espelho que ele não queria encarar. Eu sei que é injusto, e não vou te pedir para esperar. Mas quero que saiba que estou lutando. Não só por mim, mas por nós. A palavra nós acertou meu peito como uma onda. Era a primeira vez que ele dizia isso, e soava tão real quanto assustador. Não respondi na hora. Terminamos o café em silêncio, mas não era o silêncio pesado de antes. Era um silêncio que pedia tempo. Nos despedimos com um abraço rápido e eu voltei para a casa do Léo com a cabeça girando. Naquela noite,
conversei com Ana por telefone. Ele está tentando, Rafael. Mas você precisa decidir. Quer esperar ou quer seguir? A pergunta dela era simples, mas a resposta não era. Eu gostava de Diego, talvez até demais. Mas também sabia que amor não podia ser só espera, só promessas. No domingo, decidi dar um passo. Mandei uma mensagem para Diego. Quero te ver, mas não como antes. Quero algo real, sem esconderijos. Ele respondeu na hora. Tô livre hoje. Escolhe o lugar. Marcamos um jantar num restaurante pequeno na Lagoa da Conceição. Um lugar onde a música suave não atrapalhava a conversa. Sentei à mesa, nervoso, mas decidido. Quando ele chegou, sentou na minha frente e foi direto. Quero tentar do jeito que você merece. Não prometo que vai ser fácil, mas prometo que não vou mais te deixar de lado. A conversa fluiu, mas não era só papo leve. Ele contou que tinha enfrentado a mãe pela primeira vez, dito que não ia voltar ao normal, como ela queria. Ela chorou, disse que ainda me ama, mas precisa de tempo. Meu pai, ele nem fala comigo, mas eu tô cansado de mentir. Eu ouvi, sentindo o peso da coragem dele. Em troca, contei como Imbituba me fez enxergar que eu merecia mais, não só dele, mas da vida. Eu não quero ser um segredo, Diego, mas também não quero te perder. Ele segurou minha mão por baixo da mesa, um gesto pequeno, mas que valia mais do que qualquer palavra. Você não vai. Tô aqui, Rafael, e vou fazer isso direito. O jantar terminou com um acordo silencioso. Tentar, mas com verdade. Naquela noite, ele me levou até a casa do Léo. No carro, com o rádio baixo, ele parou na frente do prédio e me olhou. Obrigado por não desistir de mim, disse, baixo. Eu sorri, mas não respondi. Porque, no fundo, eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Os dias seguintes foram um teste. Diego aparecia mais, mandava mensagens no meio do dia, pequenas provas de que estava tentando. Mas o medo ainda rondava. Uma tarde, enquanto caminhávamos na beira-mar, ele recebeu uma ligação de um colega da corporação. Vi o corpo dele enrijecer, a mão soltar a minha por instinto. É só trabalho, ele disse, mas o gesto já tinha doído. Voltei para Imbituba no dia seguinte, com uma certeza. Eu queria Diego, mas não podia ser às custas de mim mesmo. O fogo que nos uniu ainda queimava, mas agora eu precisava decidir se ele me aqueceria ou me consumiria. O mar de Imbituba parecia mais calmo, mas meu coração ainda carregava a tempestade. Eu, Rafael, 25 anos, designer gráfico, voltei para o litoral sul depois de um jantar com Diego em Florianópolis, onde ele prometeu tentar ser verdadeiro. Mas o gesto dele, soltando minha mão por instinto ao receber uma ligação de trabalho, reacendeu a dúvida. Será que ele conseguiria viver sem medo? Será que eu conseguiria amá-lo sem me perder? 3 meses se passaram desde que deixei a cidade, e eu estava aprendendo a ser minha própria âncora. Mas Diego ainda era uma corrente puxando meu peito. Os dias em Imbituba eram uma rotina de cura. Trabalhava de manhã, enviando designs para clientes que não imaginavam o peso das minhas noites. Caminhava à tarde, deixando as ondas me lembrarem que tudo passa. Escrevia à noite, colocando no papel o que não dizia em voz alta. O desejo de acreditar em Diego, o medo de me machucar de novo. Ana, minha amiga, ligava às vezes, sempre direta. Rafael, você está esperando um milagre ou está vivendo? Eu ria, mas a pergunta ficava. Diego mandava mensagens, não todos os dias, mas com uma constância que parecia esforço. Falei com mais um colega hoje. Foi difícil, mas ele me ouviu. Dizia uma. Quero te ver, quando você estiver pronto, dizia outra. Eu lia, mas não respondia. Não por raiva,
mas porque precisava saber se meu coração aguentava mais uma tentativa. Um dia, enquanto ajudava na horta do vizinho, recebi uma ligação de Léo. Rafael, vem para Floripa no fim de semana. Tem um evento na Lagoa e acho que você precisa de um empurrão para decidir o que quer. Ele não mencionou Diego, mas eu sabia que era mais do que um convite casual. Topei, sem promessas. Cheguei à cidade numa manhã de sol, o ar leve como se quisesse me convencer de que tudo podia ser diferente. O evento era uma feira comunitária, cheia de música e gente rindo. Estava ajudando Léo com as fotos quando senti um vazio familiar. Olhei ao redor e lá estava Diego, do outro lado da praça, conversando com um grupo de bombeiros. Meu estômago embrulhou. Pensei em ir embora, mas antes que pudesse, ele me viu. Dessa vez, não desviou o olhar. Caminhou até mim, passos firmes, e parou na minha frente. Rafael, preciso te contar uma coisa, disse, sem hesitar. Contei para o tenente-coronel. Tudo. Quem sou, quem quero ser. Ele não gostou. Disse que posso esquecer a promoção por agora. Mas eu não me arrependo. Meu coração parou por um segundo. Você fez isso? Perguntei, quase sem voz. Ele assentiu. Perdi alguns colegas, mas ganhei outros. E mais importante, ganhei a mim mesmo. Quero você na minha vida, sem esconder, sem medo. Ele segurou minha mão, ali, no meio da praça, com os colegas a poucos metros. Um deles olhou, mas Diego não soltou. Desculpa por te fazer esperar, mas estou aqui agora, de verdade. Eu não sabia se ria ou chorava. O peso dos últimos meses, as noites de silêncio, a dor de ser um segredo, parecia derreter sob o sol de Floripa. Você sabe que não vai ser fácil, né? Disse, tentando manter a calma. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas inteiro. Sei, mas com você vale a pena. Naquele momento não havia promessas de contos de fadas, mas havia coragem. E isso era o suficiente. Voltamos a nos ver, mas agora era diferente. Diego aparecia sem avisar, trazendo café, ou só a presença dele. Um dia, me levou para jantar na casa de um colega da corporação, alguém que o apoiou depois da conversa com o tenente. Esse é o Rafael, ele disse, sem hesitar, a mão no meu ombro. Não era uma apresentação qualquer. Era um passo para fora do armário, um passo que ele dava por nós. A mãe dele ligou uma vez, enquanto estávamos juntos. Ela está tentando entender, ele disse, depois de desligar. Mas não vou mais mentir para ela. Eu vi o cansaço nos olhos dele, mas também a leveza de quem não carrega mais um segredo. Não era perfeito. Havia dias em que o peso do mundo voltava. Um comentário no trabalho, uma ligação fria do pai dele. Mas pela primeira vez, enfrentávamos isso juntos. Uma noite, enquanto caminhávamos na beira-mar, ele segurou minha mão e não soltou, mesmo quando um grupo passou por nós. Tô aprendendo a não me importar, disse, com um meio sorriso. Eu ri, sentindo o peito aquecer. Você tá indo bem. Meses depois, voltei para Florianópolis de vez. O prédio incendiado foi liberado, mas escolhi um apartamento novo, um recomeço. Diego ajudou com a mudança, carregando caixas e fazendo piadas ruins sobre meu gosto para móveis. Num fim de tarde, sentamos no chão, cercados por caixas, e ele me puxou para perto. Obrigado por não desistir de mim, disse, baixo. Obrigado por não desistir de você, respondi. O abraço que veio depois era mais do que calor, era casa. A vida não virou um conto de fadas. O mundo ainda tinha seus olhares, seus julgamentos. Mas nós tínhamos algo maior, a verdade. Diego continuou na corporação, enfrentando os dias bons e os difíceis. Eu continuei desenhando, criando, vivendo. E juntos construímos algo que nenhum incêndio podia apagar. Porque o amor,
Quando é corajoso, não queima, ele ilumina. Se essa história tocou você, é porque o amor verdadeiro fala com o coração. Já viveu um amor que te fez lutar por ser quem é? Conta aqui. Curta, se inscreva, compartilhe. Porque o amor, quando é de verdade, merece existir. Sem medo, sem segredos,